Sejam muito bem-vindos ao canal Audiolivro da Fada. Aqui tem todos os dias um livro novo para você ouvir. Já se inscreve no canal para que eu possa continuar com esse trabalho mágico de ler para vocês. Aqui embaixo no box de informações tem o link para o grupo privado no Telegram, onde tem audiolivros exclusivos que eu não postarei aqui no canal, tá bom? Incluindo os novos lançamentos queridinhos que estão por vir. Espero vocês também lá no Telegram e tenham uma ótima experiência literária. Capítulo 11. Por favor. Por favor? Brimstone nunca dizia por favor. Carol atravessou a cidade correndo, mais preocupada do que se o bilhete tivesse algo ameaçador como agora mesmo, se não. Issa a deixou entrar, atipicamente calada. O que foi, Issa? Estou encrencada? Quieta, apenas entre e tente não repreendê-lo hoje. Repreendê-lo? Carol piscou confusa. Achava que se alguém corria o risco de ser repreendida era ela. Você é muito dura com ele às vezes, como se já não fosse difícil o suficiente. Como se o quê não fosse difícil o suficiente? A vida dele, o trabalho. A vida dele é trabalhar. É triste, implacável e às vezes você deixa ainda mais difícil do que já é. Eu? Carol estava chocada. Eu peguei o bonde andando, Issa. Não tenho ideia do que você está falando. Quieta, já disse. Estou só pedindo para tentar ser gentil, como quando era criança. Você era uma alegria para todos nós, Carol. Sei que não é fácil para você viver essa vida, mas tente se lembrar de que você não é a única com problemas. E com isso, a porta interna se abriu e Carol entrou. Estava confusa, pronta para se defender, mas quando viu Brimstone, se esqueceu de tudo. Ele estava recurvado pesadamente sobre a mesa, descansando a enorme cabeça sobre uma das mãos, enquanto a outra segurava o osso da sorte que trazia ao pescoço. Kishimichi saltava agitado de um dos chifres de seu mestre para o outro, soltando trinados agudos de preocupação, e Carol hesitou. Você está bem? Era estranho perguntar, e ela percebeu que, entre todas as perguntas com que o bombardeara durante a vida, nunca fizera esta. Nunca tivera motivo para isso. Ele raramente demonstrava emoção, quanto mais fraqueza ou cansaço. Brimstone levantou a cabeça, soltou o osso da sorte e disse simplesmente: Você veio. Parecia surpreso e aliviado, pensou Carol, sentindo-se culpada. Esforçando-se para parecer descontraída, ela disse: Bem, por favor, é a palavra mágica, sabe? Pensei que pudéssemos ter perdido você. Ter me perdido? Quer dizer que acharam que eu tinha morrido? Não, Carol. Pensei que tivesse ido em busca de sua liberdade. Minha... Sua voz sumiu. Tivesse ido em busca de sua liberdade? O que isso quer dizer? Sempre achei que um dia a estrada da sua vida iria se desenrolar aos seus pés e a levaria para longe de nós. Como deveria ser, como tem de ser, mas fico feliz que hoje não seja o dia. Carol ficou olhando para ele. Sério? Eu deixo de fazer uma tarefa e você acha que acabou? Que eu fui embora para sempre? Nossa, o que você pensa de mim para achar que eu iria desaparecer assim? Deixar você ir, Carol, será como abrir a janela para uma borboleta. Não se espera que ela vá voltar. Eu não sou uma maldita borboleta. Não, você é humana. Seu lugar é no mundo humano. Sua infância já está quase no fim. Mas, e daí? Você não precisa mais de mim? Muito pelo contrário, preciso de você mais do que nunca. Como disse, fico feliz que este não seja o dia em que você irá nos deixar. Isso tudo era novidade para Carol, que haveria um dia em que deixaria sua família quimera, e mesmo que tinha liberdade de fazer isso se quisesse. Ela não queria. Bem, talvez não quisesse cumprir algumas das tarefas mais horripilantes,
Mas isso não significava que fosse uma borboleta esvoaçando contra o vidro de uma janela tentando fugir para longe. Não sabia nem o que dizer. Brimstone empurrou uma carteira pela mesa na direção dela. A tarefa, que havia esquecido porque estava ali, irritada, pegou a carteira e abriu. Dirãs, Marrocos então. Franziu as sobrancelhas. Isil? Perguntou a Brimstone. Assentiu. Mas não está na época. Carol tinha um encontro marcado com um ladrão de túmulos em Marrakech todo o último domingo do mês, mas era sexta-feira e ainda faltava uma semana. Está na época, disse Brimstone e indicou um pote de boticário alto na prateleira atrás dele. Carol o conhecia bem, normalmente ficava cheio de dentes humanos, agora estava quase vazio. Ah! Seu olhar percorreu a prateleira e ela viu, para sua surpresa, que muitos dos potes estavam quase vazios também. Não conseguia se lembrar de uma época em que o estoque de dentes estivesse tão baixo. Nossa, você está mesmo gastando dentes. Tem alguma coisa acontecendo? Era uma pergunta inútil, como se ela pudesse entender o que significava o fato de ele estar usando mais dentes, quando nem sabia para que serviam para início de conversa. Veja o que Isil tem, disse Brimstone. Prefiro não mandar você buscar dentes humanos em nenhum outro lugar, se puder evitar. É, eu também. Carol passou os dedos de leve pelas cicatrizes de bala na barriga, lembrando-se de São Petersburgo, a tarefa que dera incrivelmente errado. Dentes humanos, apesar de existirem em grande quantidade no mundo, podia ser complicado de se conseguir. Nunca se esqueceria da visão daquelas garotas ainda vivas no porão de carga, bocas ensanguentadas. Outros destinos aguardando-as em seguida. Elas podem ter escapado quando Carol pensava nelas agora, sempre acrescentava um final inventado, do modo como Issa a ensinara a fazer com os pesadelos para que pudesse voltar a dormir. Só conseguia suportar a lembrança se acreditasse que tinha dado tempo àquelas garotas para fugir dos traficantes, e talvez até tivesse. Tinha tentado. Como fora estranho ser baleada. Como havia sido destemida e rápida para desembainhar sua faca escondida e usá-la. E usá-la, e usá-la. Tinha treinado luta durante anos, mas nunca antes precisara se defender. Em um instante, descobriu que sabia muito bem o que fazer. Tente a gema elfina, disse Brimstone. Kishimichi viu Isil lá. Mas isso foi há algumas horas, quando chamei você pela primeira vez. Se estivesse com sorte, talvez ele ainda esteja lá. E com isso voltou a se curvar sobre sua bandeja de dentes de macaco, e parecia que Carol estava dispensada. Aquele era o velho Brimstone, e ela ficou feliz. Essa nova criatura que dizia por favor e a comparava com uma borboleta, isso era perturbador. Vou encontrá-lo, afirmou Carol, e voltarei logo com os bolsos cheios de dentes humanos. Haha. Aposto que essa frase não foi dita em nenhum outro lugar do mundo hoje. O mercador de desejo não reagiu, e Carol hesitou no vestíbulo. Brimstone, disse ela olhando para trás. Queria que você soubesse que eu jamais poderia simplesmente abandoná-lo. Quando ele ergueu os olhos, reptilianos estavam turvos de cansaço. Você não pode saber o que vai fazer, declarou ele e levou novamente a mão ao osso da sorte. Não vou prendê-la a essa promessa. Issa fechou a porta e mesmo depois que saiu, no Marrocos, Carol não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Brimstone daquele jeito e a sensação inquietante de que alguma coisa estava muito errada. Capítulo 12. Algo completamente diferente. Akiva a viu sair. Estava se aproximando do portal a apenas alguns passos de distância. Quando ele se abriu, liberando um fluxo acre de magia que abalou seus nervos,
Pelo portal saiu uma garota com o cabelo de cor improvável do lápis lazuli. Ela não o viu, parecendo perdida em pensamentos quando passou por ele apressada. Ele não disse nada, mas acompanhou-a com o olhar enquanto ela se afastava. Uma curva na viela roubando sua visão da garota e do cabelo que se agitava ao vento. Ele se sacudiu, virou-se de novo para o portal e o tocou. O sibilar da marca sendo queimada, sua mão delineada pela fumaça, e estava feito, o último dos portais que ele deveria marcar. Em outras partes do mundo, Azael e Liraz deviam estar terminando também e voando em direção a Samarcanda. Akiva estava pronto para se lançar rumo ao céu e começar a última etapa de sua jornada para encontrá-los lá antes de voltar para casa. Mais um instante se passou, depois outro, e ele continuava com os pés na terra, olhando na direção em que a garota tinha ido. Então começou a segui-la, sem chegar a decidir fazer isso. Como se perguntava ele quando viu o brilho do cabelo dela sobre a luz, um pouco mais à frente, uma garota como aquela tinha se misturado com os quimeras? Pelo que já tinha visto dos outros negociantes de Brimstone, eles eram brutamontes violentos com olhos inexpressivos, fedendo a matadouro. Mas aquela garota? Ela era de uma beleza radiante, graciosa e intensa, embora com certeza não tivesse sido isso que o havia intrigado. Todos de sua própria espécie eram bonitos, a tal ponto que a beleza era quase insignificante entre eles, o que então o compelia a segui-la, quando devia ter partido para o céu imediatamente. Com a missão tão perto de ser concluída? Ele não saberia dizer. Era quase como se um sussurro o impelisse para a frente. A Medina de Marrakech parecia um labirinto, cerca de 3.000 becos, sem saída, entrelaçados como uma caixa cheia de cobras, mas a garota parecia conhecer bem seu caminho. Ela parou uma vez para passar o dedo sobre a trama de um tecido e Akiva diminuiu a velocidade, desviando para o lado para conseguir vê-la melhor. Havia uma expressão de melancolia desprotegida em seu rosto pálido e bonito, como se ela se sentisse perdida, mas na hora em que o vendedor falou com ela, seu rosto se abriu num sorriso como a luz. Ela respondeu facilmente, fazendo o homem sorrir, e eles trocaram gracejos, seu árabe rico e gutural, arrematado por algo como um ronronar. Akiva a observava com o olhar fixo de um falcão. Até alguns dias atrás, os humanos eram pouco mais que uma lenda para ele, e agora estava ali no mundo deles. Tinha sido como entrar nas páginas de um livro vivo com cores e aromas, sujeira e caos, e a garota de cabelo azul se movia por ele como uma fada em uma história. A luz não agia sobre ela como sobre os demais. O ar parecia se reunir em volta dela como uma respiração suspensa, como se todo aquele lugar fosse uma história sobre ela. Quem era ela? Ele não sabia, mas alguma intuição lhe dizia que quem quer que fosse, não era apenas mais um dos ceifadores de Brimstone. Ela era, ele tinha certeza, algo completamente diferente. Com um olhar decidido, seguiu a sorrateiro enquanto ela caminhava pela Medina. Capítulo 13. O ladrão de túmulos. Carol andava com as mãos nos bolsos, tentando se livrar da preocupação a respeito de Brimstone. Aquela coisa de ir em busca de sua liberdade? Do que ele estava falando? Isso lhe dava uma sensação horrível de solidão iminente, como se ela fosse algum animal órfão, criado por benfeitores, que em breve seria solto na natureza. Ela não queria ser solta na natureza, queria ser cativada, pertencer a um lugar e a uma família de maneira irrevogável. Curas mágicas aqui, senhorita, para sofrimentos de intestino? Gritou alguém, e ela não pôde deixar de sorrir quando balançou a cabeça recusando. Para sofrimento do coração? Pensou. Havia uma cura para isso?
Provavelmente havia mágica de verdade por ali entre os charlatões e os aproveitadores. Ela sabia de um escriba, todo vestido de branco, que redigia cartas para os mortos e as entregava, e um velho contador de histórias que vendia ideias para escritores ao preço de um ano de suas vidas. Carol tinha visto turistas rirem enquanto assinavam o contrato dele, sem acreditar nem por um segundo, mas ela acreditava. Ela já não tinha visto coisas ainda mais estranhas? Enquanto seguia seu caminho, a cidade começou a distraí-la de seu estado de espírito. Era difícil ser melancólico em um lugar como esse. Em alguns derbys, como os becos eram chamados, o mundo parecia envolto em tapetes. Em outros, sedas recém-tingidas pingavam escarlate e cobalto na cabeça dos transeuntes. Vários idiomas enchiam o ar como pássaros exóticos: árabe, francês, as línguas tribais. Mulheres mandavam crianças irem para casa dormir, e grupos de velhos, usando tarbuches, fumavam apoiados nas portas. Um trinado de riso, o cheiro de canela e de burros, e cores em todos os lugares. Carol seguiu seu caminho em direção a Gemma Elfena, a praça que era o centro nervoso da cidade. Um festival louco e fervilhante de humanidade. Encantadores de serpente e dançarinas, meninos empoleirados descalços, batedores de carteira, turistas desafortunados, e tendas de comida que vendiam de tudo, de suco de laranja a cabeças de carneiro assadas. Em algumas tarefas, Carol não via a hora de voltar correndo para o portal. Mas, em Marrakech, ela gostava de se demorar e perambular pelas ruas, tomar chá de hortelã, desenhar, percorrer as feiras à procura de calçados, pontudos e braceletes de prata. Hoje, no entanto, ela não pretendia demorar. Brimstone estava claramente ansioso para receber seus dentes. Ela pensou novamente nos potes vazios e uma curiosidade atroz tomou conta de sua mente. Do que se tratava tudo aquilo? Do que? Ela tentou parar de se perguntar. Iria encontrar o ladrão de túmulos, afinal de contas, e Isil, como bem sabia, era um modelo a não se seguir. Não seja curioso. Essa era uma das principais regras de Brimstone. E Isil não a havia respeitado. Carol tinha pena dele, porque o compreendia. Nela, também a curiosidade era um fogo perverso, alimentado por qualquer esforço para extingui-lo. Quanto mais Brimstone ignorava suas perguntas, mais ela desejava saber. E Carol tinha um monte de perguntas. Os dentes, é claro, para que diabos serviam? E aquela outra porta? Para onde levava? O que exatamente eram as quimeras e de onde tinham vindo? Havia mais deles? E quanto a ela? Quem eram seus pais e como acabara ficando aos cuidados de Brimstone? Será que ela era um clichê de contos de fadas, como o primogênito em Rumpelstiltskin? O pagamento de uma dívida? Ou talvez sua mãe tivesse sido uma negociante e estrangulada por seu colar de serpente, deixando um bebê aos berros no chão da loja. Carol já pensara em centenas de possibilidades, mas a verdade continuava sendo um mistério. Havia outra vida que devia estar vivendo? Algumas vezes, sentia uma forte certeza de que sim, uma vida fantasma, provocando-a mais fora de alcance. Uma sensação que às vezes a dominava enquanto estava desenhando ou andando, e uma vez, quando estava dançando lentamente com Cass, bem juntinho, sentiu que deveria estar fazendo alguma outra coisa com as mãos, as pernas, o corpo. Alguma outra coisa, alguma outra coisa, alguma outra coisa. Mas o quê? Ela chegou à praça e caminhou através do caos. Seus movimentos sincronizados com o ritmo da mística música Gnawa, enquanto desviava de motocicletas e acrobatas. Nuvens de fumaça de carne grelhada sopravam abundantemente como se fossem de casas pegando fogo. Adolescentes sussurravam haxixe e vendedores de água
Fantasiados gritavam: foto! Foto! A certa distância, ela avistou a forma corcunda de Isil entre os artistas de rena e os dentistas de rua. Vê-lo, a intervalos de um mês, era como observar imagens aceleradas de declínio. Quando Carol era criança, ele era um médico e um acadêmico, um homem distinto e honesto com olhos castanhos gentis e um bigode sedoso que exibia como a cauda de um pavão. Ele mesmo ia à loja e tratava de negócios na escrivaninha de Brimstone, e, ao contrário dos outros negociantes, sempre fazia com que isso parecesse uma visita social. Flertava com Issa, levava alguns presentes para ela, serpentes entalhadas em cascas de semente, brincos de jade, amêndoas. Levava bonecas para Carol e um pequeno jogo de chá feito de prata para elas. E também não se esquecia de Brimstone, deixando de forma casual chocolates ou potes de mel na mesa quando saía. Mas isso tinha sido antes de ele se arquear sobre o peso de uma escolha terrível que havia feito. Encurvado, torto e enlouquecido, ele já não era mais bem-vindo na loja, então Carol ia até ali para encontrá-lo. Ao vê-lo agora, uma terna piedade a dominou. Estava quase totalmente encurvado. Sua bengala nodosa de oliveira era tudo que o impedia de cair de cara no chão. Seus olhos estavam afundados em manchas escuras e os dentes, que não eram mais os dele, ficavam grandes demais em seu rosto enrugado. O bigode, que costumava ser seu orgulho, pendia ralo e emaranhado. Qualquer um que passasse por ali sentiria pena, mas para Carol, que sabia como Isil fora há apenas alguns anos, era realmente trágico vê-lo daquele jeito. Seu rosto se iluminou quando a viu. Veja só quem chegou, a linda filha do mercador de desejos, a doce embaixadora dos dentes. Você veio para pegar uma xícara de chá e um velho triste? Olá, Isil. Uma xícara de chá seria ótimo, disse ela e o conduziu até o café, onde geralmente se encontravam. Minha querida, o mês passou sem que eu percebesse. Receio que tenha acabado me esquecendo de nosso encontro. Não esqueceu não. Eu vim mais cedo. Ah, bem. É sempre um prazer estar com você, mas sinto dizer que não tenho muita coisa para aquele velho diabo. Mas tem alguma coisa? Alguma. Ao contrário da maioria dos outros negociantes, Isil não era um caçador, nem um assassino. Ele não matava de forma alguma. Antes, quando era um médico em zona de conflito, tinha aceso às vítimas de guerra, de cujos dentes ninguém sentiria falta. Agora que a loucura o impedia de exercer sua profissão, tinha de cavar túmulos. Silêncio, coisa. Comporte-se. E então vamos ver. Disparou ele de repente. Carol sabia que ele não estava falando com ela e, por educação, fingiu não ter ouvido. Chegaram ao café. Quando Isil se sentou, a cadeira cedeu rangendo, as pernas se arcando como se tivesse sobre um peso muito maior do que o velho homem debilitado. Então, como estão meus velhos amigos? Issa? Perguntou, ajeitando-se. Ela está bem. Sinto falta do rosto dela. Você tem novos desenhos aí? Carol tinha e mostrou-os a ele. Linda! Ele passou o dedo pelo rosto de Issa. Tão linda! A modelo e a obra. Você é muito talentosa, querida. Ao ver o episódio do caçador somali, bufou. Idiotas! O que Brimstone tem que aguentar lidando com humanos? Carol ergueu as sobrancelhas. Ah, qual é o problema deles? Não é serem humanos, é serem subhumanos. Verdade? Toda raça tem seu fruto ruim, acredita? Não é verdade, besta minha? Essa última parte ele disse por sobre o ombro, e dessa vez uma resposta suave pareceu emanar do ar. Carol não pôde se conter.
Olhou para o chão, onde a sombra de Isil se erguia nítida sobre o ladrilho. Parecia indelicado espiar, como se a condição de Isil devesse ser ignorada como um estrabismo ou uma marca de nascença. A sombra dele revelou o que olhar diretamente para ele não mostrava. Sombras diziam a verdade, e a de Isil revelou que havia uma criatura presa às suas costas, invisível quando se olhava para ele. Era uma coisa volumosa, atarracada, os braços apertados em volta do pescoço de Isil. Isso era o que a curiosidade lhe arrumara. A coisa estava montada nele como em uma mula. Carol não entendia como isso tinha acontecido. Ela só sabia que Isil tinha feito um desejo, pedindo por conhecimento, que se concretizara daquela forma. Brimstone tinha alertado Carol de que desejos poderosos podiam dar muito errado, e ali estava a prova. Ela imaginava que a coisa invisível que se chamava Hasgut guardava os segredos que Isil havia desejado saber. O que quer que fosse, certamente aquele era um preço alto demais. Hasgut estava falando. Carol só conseguia identificar um sussurro bem fraco e um som que parecia um beijo suave de lábios carnudos. Não, disse Isil. Eu não vou pedir isso. Ela vai dizer não, nada mais. Carol observou com repugnância, enquanto Isil argumentava com a coisa que ela só conseguia ver pela sombra. Por fim, o ladrão de túmulos concordou. Está bem, está bem. Silêncio. Eu vou perguntar. Depois se virou em direção a Carol e disse, em tom de desculpas. Ele queria provar, só um pouquinho. Provar? Ela piscou. O chão ainda não tinha chegado. O quê? Você, filha do desejo? Só uma lambida. Ele promete não morder. O estômago de Carol revirou. Ah, não. Eu avisei. Resmungou Isil. Agora quer ficar quieto, por favor? Um silvo baixo veio em resposta. Um garçom vestindo um degelaba branco aproximou-se e serviu chá de hortelã, erguendo o bule na altura da cabeça e acertando habilmente o chá em copos de vidro fosco. Carol, ao notar como as bochechas do ladrão de túmulo estavam murcha, pediu doces folhados também e deixou-o beber e comer por um tempo antes de perguntar. Então, o que você tem aí? Ele revirou os bolsos e mostrou uma mão cheia de dentes, que largou sobre a mesa. Observando das sombras de uma porta perto dali, Akiva se aprumou. Tudo ficou parado e silencioso à sua volta, e ele não via nada além dos dentes, e a garota, o selecionando exatamente da forma como ele sabia que o velho demônio feiticeiro faria. Dentes. Quão inofensivos pareciam em cima da mesa! Apenas coisas minúsculas e sujas, roubadas dos mortos. E se ficassem nesse mundo a que pertenciam, isso era tudo que jamais poderiam ser. Nas mãos de Brimstone, entretanto, se tornava muito mais do que isso. Era a missão de Akiva acabar com aquele comércio vil e, com isso, eliminar a magia negra do diabo. Ele observou enquanto a garota inspecionava os dentes com o que era claramente uma mão treinada, como se ela fizesse isso o tempo todo. Misturando a sua repulsa, havia algo como decepção. A garota parecera pura demais para aquele negócio, mas aparentemente não era. Ele tivera razão, no entanto, quando julgara que ela não era uma mera negociante. Era mais do que isso. Ali, sentada fazendo o trabalho de Brimstone. Mas o quê? Meu Deus, Isil, disse Carol. Estes estão nojentos. Você os trouxe direto do cemitério? Cova coletiva. Estava escondida, mas Hasgut a farejou. Ele sempre consegue encontrar os mortos. Que talento! Carol sentia um calafrio, imaginando Hasgut olhando maliciosamente para ela, à espera de poder prová-la.
Ela voltou a atenção para os dentes. Pedaços de carne seca estavam presos às suas raízes, junto com um pouco de terra de onde tinham sido exumados. Mesmo com toda a sujeira, era fácil perceber que não eram de boa qualidade, e sim os dentes de pessoas que haviam comido alimentos de má qualidade, fumado cachimbos e que desconheciam pasta de dentes. Ela recolheu os dentes da mesa com a mão em concha, colocou-os dentro do resto de chá em sua xícara e sacudiu um pouco antes de despejar o conteúdo, formando uma pilha molhada de folhas de hortelã e dentes. Agora, apenas ligeiramente menos sujos. Um por um, ela os recolheu, incisivos, molares, caninos, de adultos e crianças. Isil, você sabe que Brimstone não aceita dentes de leite. Você não sabe de tudo, menina, rebateu ele. Como? Às vezes ele aceita. Uma vez ele quis alguns. Carol não acreditou nele. Brimstone não comprava de forma alguma dentes de leite, nem de animais, nem de humanos, mas não viu razão para discutir. Bem, ela pôs os dentes pequeninos de lado, tentando não pensar em pequenos cadáveres em covas coletivas. Ele não pediu nenhum dessa vez, então não vou levar estes. Ela segurou cada um dos dentes de adulto, ouvindo o que o zumbido deles tinha a dizer, e os dividiu em 2 pilhas. Isil observava ansioso, seu olhar indo de uma pilha à outra. Eles mastigavam demais, não é? Ciganos gulosos. Continuaram a mastigar mesmo depois de mortos? Não tinham boas maneiras? Não tinham boas maneiras à mesa? De forma alguma. A maioria dos dentes estava desgastada, de forma grosseira, corroída pela decomposição, e não servia a Brimstone. Quando Carol acabou de selecionar os dentes, uma pilha estava maior do que a outra, mas Isil não sabia qual era qual. Ele apontou cheio de esperança para a pilha maior. Ela balançou a cabeça e pegou algumas notas de dirham da carteira de Brimstone lhe dera. Era um pagamento generoso demais por aqueles poucos dentes patéticos, mas não era o que Isil estava esperando. Tanto trabalho cavando? Lamentou ele. E para quê? Papel com imagens do rei morto? Sempre os mortos olham para mim. Abaixou a voz. Não posso continuar, Carol. Não tenho mais forças. Mal consigo segurar um pá. Eu raspo a terra dura, escavando como um cachorro. Estou acabado. A compaixão a atingiu com força. Com certeza há outras maneiras de se viver. Não. Só me resta a morte. Deve-se morrer com orgulho quando não é mais possível viver com orgulho. Nietzsche disse isso, sabe? Homem sábio, grande bigode. Ele puxou seu próprio bigode desgrenhado e se esforçou para dar um sorriso. Isil, você não pode estar dizendo que quer morrer. Se ao menos houvesse uma maneira de ser livre. Não há? Perguntou ela sinceramente. Deve haver alguma coisa que você pode fazer? Seus dedos se crisparam enquanto mexia nervosamente no bigode. Não gosto de pensar sobre isso, minha querida, mas existe uma maneira, se você me ajudar. Você é a única que eu conheço que é corajosa o bastante e boa o bastante. Aí... Levou a mão à orelha, e Carol viu sangue escorrer por entre os dedos dele. Ela se encolheu em seu lugar. Rasgute devia tê-lo mordido. Vou pedir a ela se eu quiser, seu monstro, gritou o ladrão de túmulos. Sim, você é um monstro. Não ligo para o que você já foi um dia. Você é um monstro agora. E então, um conflito peculiar se seguiu. Parecia que o velho homem estava lutando consigo mesmo. O garçom perto deles estremeceu, agitado, e Carol arrastou a cadeira para trás para ficar ao salvo de membros descontrolados, visíveis ou invisíveis. Pare com isso! Pare! Gritou Isil, os olhos arregalados. Ele se preparou,
levantou a bengala e desceu-a sobre toda a força sobre o próprio ombro e a coisa que se empoleirava lá. Bateu várias vezes, parecendo estar se autoflagelando, e então deu um grito agudo e caiu de joelhos. Sua bengala caiu longe com estrépito quando o homem levou as duas mãos ao pescoço. Sangue escorria para dentro da gola de seu degelaba. A coisa devia tê-lo mordido de novo. O ferimento em seu dorso era maior do que Carol podia suportar. E sem parar para pensar, ela se abaixou ao seu lado, pegando-o pelo cotovelo para ajudá-lo a se levantar. Um erro. Na mesma hora, ela sentiu algo em seu pescoço. Um toque deslizante. A náusea se revirou por dentro. Era uma língua. Rasguti tinha conseguido prová-la. Ela ouviu o repulsivo som de alguém engolindo enquanto se afastava, deixando para trás o ladrão de túmulos ainda de joelhos. Isso já era o bastante? Ela recolheu os dentes e seu caderno de desenho. Espere, por favor, gritou Isil. Carol, por favor. Seu pedido foi tão desesperado que ela hesitou. Ele procurou com dificuldade de alguma coisa no bolso e estendeu as mãos. 2 alicates. Pareciam enferrujados, mas Carol sabia que não era ferrugem. Essas eram suas ferramentas de trabalho e estavam cobertas pelos resíduos das bocas dos mortos. Por favor, minha querida, disse ele. Não há mais ninguém? Ela entendeu na hora o que ele queria dizer e deu um passo para trás chocada. Não, Isil. Meu Deus, a resposta é não. Um bruxas me salvaria. Eu não posso me salvar por conta própria. Já usei o meu. Seria preciso outro bruxas para desfazer meu desejo tolo? Você poderia desejar que ele me deixasse? Por favor, por favor. Um bruxas era o único desejo mais poderoso que um Gabriel, e seu valor de negociação era singular. A única forma de se conseguir era com seus próprios dentes, todos eles extraídos pela própria pessoa. A ideia de tirar seus próprios dentes, um por um, fez Carol ficar enjoada. Não seja ridículo, sussurrou ela, horrorizada, por ele ter sido capaz de lhe pedir isso. Por outro lado, ele era louco e naquele momento era realmente o que parecia. Ela recuou. Eu não pediria. Você sabe que não, mas é o único jeito. Carol se afastou rapidamente, a cabeça abaixada, e teria continuado andando sem olhar para trás, se não fosse um grito que ouviu atrás dela, que surgiu do caos da gema elfina e, no mesmo instante, abafou qualquer outro som. Era algum tipo louco de lamento, um som alto e estridente diferente de qualquer coisa que ela já ouvira. Definitivamente não era Isil. Espectral, o pranto se ergueu hesitante e violento para arrebentar como uma onda e se transformar em uma linguagem. Sussurrante, sem consoantes ásperas. As modulações sugeriam palavras, mas a língua era estranha até mesmo para Carol. Não tinha mais de 20 em sua coleção? Ela se virou percebendo que as pessoas à sua volta faziam o mesmo, esticando o pescoço, e que suas expressões de preocupação se transformavam em horror quando viam a fonte do som. Então, ela também viu. A coisa nas costas de Isil não estava mais invisível. Capítulo 14. Ave mortal da alma. Se a língua era estranha para Carol, não era para Akiva. Serafim, estou vendo você, soou a voz. Eu conheço você, irmão. Irmão, já cumpri minha sentença. Farei qualquer coisa. Eu me arrependi. Já fui punido o suficiente. Akiva encarava sem compreender a coisa que se materializava nas costas do velho. Estava quase pelado, um torso inchado com braços finos, enrolados com firmeza em volta do pescoço do humano. Pernas inúteis pendiam para trás, e a cabeça estava reteçada e roxa de tão inchada, como se estivesse se
engurgitada com sangue e preste a estourar numa gigantesca explosão úmida. Era repugnante. Que aquilo falasse a língua dos serafins era uma abominação. O total absurdo daquilo deixou Akiva imóvel, encarando fixamente, antes que o espanto de ouvir sua própria língua se transformasse em choque com o que estava sendo dito. Eles arrancaram minhas asas, irmão. A coisa estava olhando para Akiva. Havia soltado um braço do pescoço do homem velho e o esticava em direção ao anjo, implorando. Deformaram minhas pernas para me fazer rastejar como os insetos da terra. Já faz 1000 anos que fui expulso. 1000 anos de tormento, mas agora você veio. Veio para me levar para casa. Casa? Não, era impossível. As pessoas recuavam para se afastar da visão da criatura. Outros tinham se virado, seguindo a direção da súplica para fixar o olhar em Akiva. Ele percebeu que era observado e varreu a multidão com seu olhar abrasador. Alguns se desviaram, murmurando orações, e então seus olhos pousaram sobre a garota de cabelo azul, a uns 20 metros de distância. Era uma figura calma e resplandecente em meio à multidão alvoroçada, e estava olhando de volta para os olhos contornados por Cole em um rosto bronzeado, olhos cor de fogo, com uma carga com fagulhas que abria caminho pelo ar e o incendiava. Isso provocou um choque em Carol. Não um mero sobressalto, mas uma reação em cadeia que fustigou seu corpo com um afluxo de adrenalina. Os membros dela descobriram a leveza e o poder do súbito despertar. Lutar ou fugir, algo químico e selvagem. Quem? Pensou ela, a mente correndo para acompanhar o fervor do corpo. E o quê? Porque ele claramente não era humano. O homem de pé em meio àquele tumulto, absoluta quietude. Ela percebeu uma pulsação nas palmas das mãos e fechou os punhos, sentindo um zumbido selvagem em seu sangue. Inimigo, inimigo, inimigo. A compreensão pulsava dentro dela, no ritmo das batidas de seu coração. O desconhecido, com olhos de fogo, era o inimigo. O rosto dele, tão belo. Ele era perfeito, era mítico. Estava completamente impassível. Ela se sentia presa entre o impulso de fugir e o medo de virar as costas para ele. Foi Izil quem decidiu por ela. Malak! Gritou ele, apontando para o homem. Malak! Anjo! Anjo! Eu conheço você, a ave mortal da alma. Sei o que você é. Izil se virou para Carol e disse com urgência. Carol, filha dos desejos, você deve ir até Brimstone. Diga a ele que os serafins estão aqui. Eles voltaram. Você deve avisá-lo. Corra, criança, corra! E ela correu. Através da gema elfina, onde as pessoas que tentavam fugir estavam sentando, atrasadas, atraídas para o alvoroço. Ela abriu caminho com os ombros, empurrou alguém para o lado, bateu no flanco de um camelo e soltou sobre uma cobra enrolada que deu bote nela, sem pressa e inofensiva. Arriscando um olhar sobre o ombro, não viu nenhum sinal de que estivesse sendo seguida, nenhum sinal dele, mas sentiu algo. Uma vibração ao longo de cada terminação nervosa, seu corpo vivo e alerta. Ela estava assustada, era à pressa e não estava nem com a faca afiada dentro da bota. Por não achar que precisaria dela em uma visita ao ladrão de túmulos. Ela correu, deixando a praça por uma das muitas vielas que convergiam em sua direção como afluentes. As multidões nas feiras tinham diminuído e várias luzes haviam sido apagadas. E ela entrava e saía de trechos escuros, os passos largos, leves e calculados, quase silenciosos. Ela fazia curvas amplas para evitar colisões e olhou para trás várias vezes, mas não viu ninguém. Anjo,
A palavra continuava ecoando em sua mente. Já estava se aproximando do portal. Só mais uma curva, a extensão de outro beco sem saída, e estaria lá, se conseguisse chegar tão longe. Algo se movimentava rapidamente acima dela, calor e o vulche grave do bater de asas. Lá no alto, a escuridão se condensou quando uma forma obscureceu a lua. Alguma coisa se movia de forma violenta e rápida em direção a Carol, com asas gigantescas, inimagináveis. Calor e o bater de asas, o zunido do ar cortando por uma lâmina. Carol pulou para o lado e sentiu o aço acertar seu ombro quando se chocou contra uma porta entalhada, lascando a madeira. Agarrou um pedaço do fragmento pontudo e se virou para encarar seu agressor. Ele ficou parado à mera distância de um corpo, a ponta da espada apoiada no chão. Oh, pensou Carol, olhando para ele. Oh, um anjo de fato. Ele se revelou. A lâmina de sua longa espada refletia o branco incandescente de suas asas. Asas enormes e brilhantes, de envergadura tão grande que tocavam as paredes de cada lado do beco. Cada pena como a chama de uma vela sendo soprada pelo vento. Aqueles olhos. O olhar dele era como um pavio aceso, deixando em chamas o ar entre os dois. Ele era a coisa mais bonita que Carol já tinha visto. Seu primeiro pensamento incongruente, mas avassalador, foi o de memorizá-lo para poder desenhá-lo depois. A segunda coisa em que pensou é que não haveria um depois, porque ele iria matá-la. Seu movimento em direção a Carol foi tão veloz que suas asas deixaram borrões de luz no ar, e mesmo quando ela pulou de lado mais uma vez, continuou com a imagem ardente dele gravada em sua visão. A espada a atingiu novamente, dessa vez no braço, mas ela conseguiu evitar um golpe mortal. Carol era rápida. Ela mantinha espaço à sua volta. Ele tentava se aproximar, mas ela dançava para longe, ágil e fluida. Os olhos dele se encararam mais uma vez e Carol viu, além de sua beleza surpreendente, a falta de humanidade, a inexistência total de misericórdia. Ele atacou de novo. Por mais rápida que fosse, Carol não conseguia sair do alcance da espada dele. Um golpe direcionado à garganta dela resvalou para sua escápula. Não houve dor. Isso viria depois, a não ser que estivesse morta. Somente um calor se espalhando, que sabia ser sangue. Outro golpe, e ela o aparou com a sua lança de madeira, que se partiu com um graveto. Metade parando longe, deixando-a apenas com um pedaço qualquer de madeira do tamanho de uma adaga. Um arremedo ridículo de arma. Apesar disso, quando o anjo veio em sua direção de novo, ela se esquivou para perto dele e investiu, sentindo a madeira atingir a carne e afundar ali. Carol já havia apunhado homens antes e detestava a horrível sensação de penetrar a carne de alguém. Ela se afastou, deixando a arma improvisada no flanco dele. O rosto do anjo não registrava nem dor, nem surpresa. Era um rosto morto, pensou Carol enquanto ele se aproximava. Ou melhor, o rosto vivo de uma alma morta. Era completamente aterrador. Ele a havia encurralado e os dois sabiam que ela não poderia escapar. Ela percebia vagamente alguns gritos de espanto e medo pelo beco e vindos das janelas, mas todo o seu foco estava no anjo. E o que isso significava, afinal? Anjo? O que Isil tinha dito? Os serafins estão aqui? Ela já havia ouvido aquela palavra antes, serafim. Era alguma alta ordem de anjos, pelo menos de acordo com o mito cristão, pelo qual Brimstone sentia total desprezo, como sentia por todas as religiões. Os humanos tiveram vislumbres das coisas através dos tempos, dissera ele. Apenas o suficiente para inventar todo o resto. É tudo uma colcha de contos de fadas, como um retalho de verdade aqui e outro ali. Então o que é real? Ela quisera saber. Se você pode matar alguma coisa,
ou se ela pode matar você, é real. Segundo aquela definição, aquele anjo era bastante real. Ele levantou a espada e ela apenas o observou enquanto ele fazia aquilo, sua atenção desviada por um instante para as linhas de tinta preta tatuadas no dedo dele. Por um momento fugaz, elas pareceram familiares, mas logo não pareciam mais, a sensação desaparecendo tão logo fora percebida. E ela ficou ali, encarando seu assassino, perguntando-se entorpecidamente por quê. Parecia impossível que aquele fosse o momento final de sua vida. Ela inclinou a cabeça, desesperada, procurando em suas feições por algum traço de alma, e então o encontrou. Ele hesitou. A máscara dele caiu apenas por uma fração de segundos, mas Carol pôde ver alguma emoção urgente aflorar. Uma onda de sentimento que suavizou as feições rígidas e absurdamente perfeitas. O maxilar dele se descerrou, os lábios se abriram, o senho se franziu em um instante de confusão. Ao mesmo tempo, ela percebeu a pulsação nas palmas de suas mãos que a fez cerrar os punhos no instante em que o vira. Aquela sensação ainda vibrava nela como uma energia reprimida, e Carol foi sacudida pela certeza de que ele emanava de suas tatuagens. O impulso de erguer as mãos tomou conta dela, e foi o que fez. Não em rendição subserviente, mas com as palmas ousadamente estendidas, pintadas com os olhos que havia nelas durante toda a sua vida, sem que jamais soubesse por quê. E alguma coisa aconteceu. Foi como uma explosão, um influxo abrupto, todo o ar sugado para dentro de um núcleo estreito e depois expelido. Foi silêncio, imperceptível. Para as testemunhas boquiabertas não tinha sido nada, na verdade, apenas uma garota erguendo as mãos. Mas Carol pôde sentir e o anjo também. Os olhos dele se arregalaram com compreensão, um momento antes de ele ser arremessado para trás com força devastadora e atingir uma parede a uns 6 metros de distância. Ele caiu no chão, as asas tortas, a espada deslizando para longe. Carol se levantou com dificuldade. O anjo não estava se mexendo. Ela se virou e saiu correndo dali. O que quer que tivesse acontecido deixara um silêncio para trás que a seguiu em seu caminho. Ela só conseguia ouvir a própria respiração, estranha e amplificada, como se tivesse em um túnel. Dobrou a curva no beco a toda velocidade, derrapando para não esbarrar no burro teimoso empacado no meio da travessa. O portal estava à vista, uma porta simples entre várias portas simples, mas havia alguma coisa diferente nela agora. Uma grande marca de mão estava queimada, negra na madeira. Carol se lançou em direção à porta, martelando com os punhos, com um furor que nunca descarregava em um portal antes. "Rissa!" gritou. "Deixe-me entrar!" Um momento longo e assustador, Carol olhando para trás por cima do ombro, e então a porta finalmente se abriu. Ela começou a se atirar para a frente e então soltou um grito sufocado. Não era Issa ou o vestíbulo, mas uma mulher marroquina com uma vassoura. Ah, não! Os olhos da mulher se estreitaram e ela abriu a boca para repreender a garota, mas Carol não esperou. Empurrou a mulher para dentro e fechou a porta, permanecendo do lado de fora. Então bateu de novo freneticamente. "Issa!" Pôde ouvir a mulher gritando e sentiu que ela tentava abrir a porta. Carol xingou e a manteve fechada. Se ela se abrisse, a magia do portal não poderia se conectar. Gritou, então, em árabe. "Afaste-se da porta!" Ela olhou por cima do ombro. Havia um alvoroço na rua. Braços acenando, pessoas gritando. O burro continuava inabalável. Nada de anjo. Será que ela o havia matado? Não. Seja lá o que tivesse acontecido, ela sabia que ele não estava morto. Ele viria. Ela socou a porta de novo. "Issa! Brimstone, por favor!" Nada além de palavras iradas em árabe. Carol mantinha a porta fechada com o pé e continuava batendo. "Issa! Ele vai me matar! Issa, deixe-me entrar!"
Por que estava demorando tanto? Os segundos se esvaíam como esculpes em um colar, sumindo um após o outro. A porta estremecia contra seu pé. Alguém tentava abri-la de qualquer jeito. Será que era Issa? E então ela sentiu uma rajada de calor em suas costas. Ela não hesitou dessa vez. Virou-se, pressionando as costas na porta para mantê-la fechada, e levantou as mãos como se quisesse deixar que suas tatuagens vissem. Não houve nenhuma explosão dessa vez, somente um crepitar de energia que ergueu seu cabelo como as serpentes da Medusa. O anjo andava de maneira arrogante em sua direção, cabeça baixa de forma a olhar para ela do alto de seus olhos flamejantes. Ele não se movia com facilidade, mas como se tivesse contra o vento. Qualquer que fosse o poder nas tatuagens de Carol, que o havia arremessado contra a parede, estava dificultando seus movimentos agora. Mas não o detinha. As mãos dele estavam fechadas em punhos dos lados do corpo, e o rosto feroz, preparado para suportar a dor. Ele parou a alguns passos de distância e olhou para Carol. Olhou mesmo. Os olhos, já não mais mortos, mas percorrendo o rosto e o pescoço dela, e então atraídos de volta para seus rançás, e, mais uma vez, para seu rosto, de um lado para o outro, como se alguma coisa não fizesse sentido. Quem é você? Perguntou ele, e Carol quase não reconheceu a língua que o anjo falava como quimera. Tão suave era o som que vinha dele. Quem ela era? Você não costuma descobrir isso antes de tentar matar alguém? Ela voltou então a sentir uma pressão na porta às suas costas. Se não fosse isso, seria seu fim. O anjo deu mais um passo na direção de Carol e ela se moveu para o lado para permitir que a porta abrisse. Carol! Era a voz de Issa, aguda. E ela se virou e pulou através do portal, fechando-o assim que passou. Akiva se lançou atrás dela e abriu a porta de novo com força, mas apenas deu de cara com uma mulher aos berros, que empalideceu e deixou cair uma vassoura aos pés dele. A garota já havia desaparecido. Ele ficou lá parado por um momento, quase alheio à loucura ao seu redor. Seus pensamentos estavam em disparada. A garota iria avisar Brimstone. Ele deveria tê-la impedido. Poderia tê-la matado sem problemas. Em vez disso, ele a atacara lentamente, dando-lhe tempo de desviar, de se mover livremente. Por quê? Era simples. Ele queria olhar para ela. Tolo. E o que ele vira? Ou pensava ter visto? O vislumbre de algum passado que nunca mais poderia voltar. O fantasma da garota que lhe ensinara o que era misericórdia há muito tempo, só para que o próprio destino dela fizesse todos os seus gentis ensinamentos? Akiva achava que qualquer centelha de misericórdia estivesse morta dentro dele a essa altura, mas não tinha conseguido matar a garota. E então, o inesperado, os Hansás. Uma humana marcada com os olhos do demônio? Por quê? Só havia uma resposta possível, tão simples quanto perturbadora. Que ela, na verdade, não era humana. Capítulo 15. A outra porta. No vestíbulo, Carol caiu de joelhos, respirando com dificuldade. Ela se recurvou sobre as voltas do corpo de serpente de Issa. Carol! Issa a acolheu em um abraço que deixou as duas grudentas de sangue. O que houve? Quem fez isso com você? Você não o viu? Carol estava espantada. Ver quem? O anjo. A reação de Issa foi intensa. Ela se empinou para trás como uma serpente pronta para atacar e sibilou. Anjo? Todas as suas cobras, em seu cabelo, em volta de sua cintura e de seus ombros, se retorceram com ela, sibilando. Carol gritou, seus ferimentos repuxados pelo movimento rápido. Oh, minha querida, meu docinho, por favor, me perdoe. Issa voltou a se acalmar, aninhando Carol como uma criança.
O que você quer dizer com um anjo? Certamente não. Carol olhou para ela, piscando. As sombras estavam se fechando ao seu redor. Por que ele quis me matar? Querida, querida, disse Issa preocupada. Ela afastou o cachecol e o casaco cortado pela espada para ver suas feridas, mas ainda estavam sangrando muito e a luz no vestíbulo era fraca. Tanto sangue! Carol sentiu como se as paredes estivessem girando lentamente à sua volta. Esperava que a porta interna se abrisse, mas ela continuava fechada. Não podemos entrar? Sua voz soava fraca. Quero ver Brimstone. Lembrou-se de como ele a havia levantado e segurado quando ela chegara sangrando de São Petersburgo. Como ela havia se sentido completamente calma e confiante, sabendo que ele a ajudaria a se recuperar, e ele havia mesmo, e faria de novo. Issa pegou o cachecol ensopado de sangue e tentou estancar as feridas de Carol. Ele não está aqui agora, doce criança. Onde ele está? Ele não pode ser perturbado. Carol choramingou. Ela queria Brimstone, precisava dele. Perturbe-o, pediu, e então ela começou a perder a consciência, caindo. A voz de Issa muito distante, e depois nada. Aos poucos, algumas imagens começaram a piscar, como um filme mal emendado. Os olhos de Issa e de Yasri bem perto, ansiosos. Mãos macias, água fresca. Sonhos. Isil e a coisa nas costas dele, sua cara inchada num tom marrom arroxeado de fruta pisada. E o anjo encarando Carol, como se pudesse fazê-la pegar fogo com o olhar. A voz de Issa, abafada e misteriosa. O que pode significar o fato de estarem no mundo dos humanos? E então, Yasri? Eles devem ter encontrado uma forma de voltar. Demorou bastante, considerando o quanto se acham espertos. Isso não era parte do sonho. Carol tinha voltado à consciência como quem nada até uma praia distante. Com grande esforço, e estava deitada em silêncio, ouvindo. Estava na cama que usava quando era criança, nos fundos da loja. Sabia disso sem nem abrir os olhos. Seus ferimentos doíam e o cheiro de unguento cicatrizante no ar era pungente. As duas quimeras estavam de pé no fim do corredor, de estante de livros, sussurrando. Mas por que atacar Carol? Sibilou Issa. Yasri, você não acha... Eles não devem saber sobre ela. Issa. É claro que não. Não seja ridícula. Não, é claro que não. Yasri suspirou. Ah, gostaria que Brimstone voltasse. Você acha que devemos ir buscá-lo? Você sabe que ele não pode ser interrompido, mas não deve demorar muito mais. Não. Depois de uma pausa tensa, Issa arriscou. Ele vai ficar furioso. Vai, concordou Yasrin, um tremor de medo na voz dela. Ah, vai. Carol sentiu que as duas quimeras olhavam para ela e tentou ao máximo parecer inconsciente. Não era difícil. Ela se sentia letárgica e a dor se espalhava pelo peito, ombro e braço. Marcas de corte para fazer companhia às suas cicatrizes de bala. Ela estava com sede e sabia que bastava murmurar qualquer coisa para que Yasri corresse até ela com água e uma mão reconfortante, mas ficou em silêncio. Tinha muito em que pensar. Yasrin tinha dito, eles não devem saber sobre ela. Saber o quê? Era enlouquecedor todos aqueles segredos. Ela queria se sentar e gritar, quem sou eu? Mas não fez isso. Fingiu que dormia porque havia outra coisa perturbando seus pensamentos. Brimstone não estava ali. Ele sempre estava ali. Nunca havia permitido que ela entrasse na loja em sua ausência. E somente a circunstância extraordinária de estar quase morrendo possibilitou essa exceção, essa oportunidade. Carol esperou até ouvir Issa e Yasri se afastarem, dando uma espiada com os olhos entreabertos para ter certeza de que tinham ido embora. Ela sabia que assim que deslocasse seu peso de lugar para se levantar, as molas da cama iriam ranger e denunciá-la. Então pegou o cordão de esculpes
que trazia em volta do pulso. Outro uso para desejos quase inúteis, silenciar o rangido das molas de uma cama. Ela ficou de pé e se firmou, a cabeça girando, as feridas ardendo, sem emitir um ruído, e Asri e Issa tinham tirado suas botas, além de seu casaco e seu suéter. Então ela estava usando apenas ataduras, além da combinação e do jeans sujo de sangue. Caminhou descalça até perto de 2 armários e embaixo de cordões pendurados com dentes de camelo e girafa. Então parou, apurou os ouvidos e deu uma olhada na loja. A escrivaninha de Brimstone estava escura e também a de Trigger. Nenhum lampião aceso para as mariposas beija-flor tremularem em volta. Issa e Yasrin estavam na cozinha, fora do campo de visão, e a loja toda estava em meio à penumbra, o que fazia a outra porta se destacar ainda mais, com uma fresta de luz saindo dela. Pela primeira vez na vida de Carol, a porta estava entreaberta. Com o coração acelerado, ela se aproximou. Parou por um instante com a mão na maçaneta, depois abriu um pouco a porta e deu uma olhada.